Olá, meu amigo, minha amiga que passou aqui por esse vídeo. Muito bem-vindo a esse conteúdo. Vamos a mais uma reflexão. Nesse vídeo eu quero conversar com você que talvez esteja passando por uma fase na sua vida não muito legal, uma fase mais desanimada, uma fase mais triste, uma fase mais reflexiva, e não que refletir sobre as coisas seja algo ruim, muito pelo contrário. Mas muitas vezes a nossa reflexão, a nossa observação das coisas nos leva a um momento, muitas vezes, de um pouquinho mais de desânimo. Porque se a gente não cuidar onde o nosso pensamento nos leva, e ainda mais com essa época que a gente vive, né, de rede social, em que a gente olha a vida das pessoas, as coisas que as pessoas postam, parece que tá todo mundo muito feliz, e a gente acaba inevitavelmente se comparando com as pessoas, e a gente esquece que muitas vezes as pessoas postam ali uma aparência. E é muito importante na vida da gente, às vezes, a gente parar um pouquinho, refletir sobre as coisas, se dar esse direito de ficar um pouco melancólico, talvez, né? Não tô falando aqui algo que extrapole ali o limite de uma saúde emocional, uma saúde mental, mas momentos, às vezes, em que a gente fica um pouquinho nos bastidores da nossa vida ali, né? Tenta ficar mais em silêncio, refletir sobre as coisas, analisar as coisas. Isso não é de todo ruim. Ou em que a gente respeite aquela fase que a gente tá, que talvez não esteja tão animado. A palavra do Senhor fala que há tempo para tudo. Há tempo para rir e há tempo para chorar. E parece que na nossa sociedade a gente não permite, né? A gente não se permite ter esse tempo do choro, esse tempo do luto, muitas vezes. Ou o luto de algo que você tentou e não deu certo, o luto de perder uma pessoa, um término de um relacionamento. É como se a gente se cobrasse de dizer assim, olha, aconteceu isso comigo, mas bora lá, vamos pra frente, vamos sorrir, sorriso no rosto, vamos embora. Claro que essa atitude, muitas vezes, claro que é uma mentalidade, né, de otimismo, de a gente ter persistência nas coisas, perseverança, né, olhar as coisas com outro olhar, é algo que muitas vezes nos ajuda para a gente não ir lá para o fundo do poço. Mas até que ponto a gente não estamos nos permitindo viver essa época do choro, essa época do luto, essa época da tristeza. E a palavra do Senhor nos diz que às vezes é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem festa. Não no sentido de nos incentivar uma vida de tristeza, mas no sentido de que muitas vezes essas fases que a gente vive de tristeza, de luto, de perda, de dificuldades na vida, elas nos fazem pessoas melhores, né? Por talvez a gente refletir sobre as coisas com mais profundidade, a gente ficar mais introspectivo, né? E muitas vezes a gente avaliar, colocar um peso nas coisas, né? Por exemplo, quando a gente passa por uma perda de algo, né? Vou colocar aqui um exemplo que é uma perda difícil, mas é uma perda que não se compara a perder um ente querido. Mas se a gente é demitido do trabalho, por exemplo, injustamente, quem sabe você já passou por uma situação assim, né? Foi demitido injustamente, passou ali uma grande injustiça no trabalho, perdeu o trabalho, né? É um momento na vida da gente que a gente reavalia muitas coisas, né? Às vezes, quem sabe a gente vestiu a camiseta mesmo daquela empresa, né? Deu todo o nosso gás por aquele trabalho, se empenhou, muitas vezes a gente até sacrificou a nossa vida pessoal, a família, em prol ali daquele trabalho. Mas aí acontece algo, injustamente a gente é demitido. O nosso chão desaparece dos nossos pés, né? A gente perde o nosso chão e a gente reavalia muitas coisas, muitas prioridades na nossa vida.
É algo que nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz, às vezes, mudar a forma como a gente acredita nas coisas, né? Eu já conversei com amigas que decidiram assim, olha, uma amiga recentemente, ela tá procurando trabalho e ela disse assim, eu já me dediquei muito no trabalho, já abri mão da minha vida, né? Já sacrifiquei muitas vezes a minha saúde por causa de um trabalho. Aí nessa outra oportunidade que eu tive, aconteceu uma situação em que eu também teria que sacrificar a minha saúde, a minha vida pessoal por esse trabalho, e eu estabeleci limites, porque eu já tinha, né, ela falando, eu já tinha prometido para mim mesma que eu não ia me colocar um trabalho acima da minha vida. Só que a minha chefe não aceitou isso, né? Ela comentando comigo, a chefe dela não aceitou isso e demitiu ela. Só que ela estava em paz, porque ela já tinha decidido que não ia mais sacrificar a vida dela, né? Ela ia estabelecer limites ali naquela relação de trabalho. Então, aquilo ali foi um divisor de águas na vida dela, né? Depois que ela passou por essa experiência aí, ela estabeleceu outra forma de pensamento e de prática na vida dela profissional e fez, né? Agora ela tem esses critérios aí, ela não quer um trabalho em que ela vá sacrificar a vida dela pessoal e até mesmo às vezes a saúde. Então são coisas e momentos na vida da gente, que às vezes a gente passa por dificuldades, que fazem a gente reavaliar a nossa vida. Então o ponto desse vídeo, o ponto dessa reflexão é essa. Eu quero que a gente avalie até que ponto às vezes a gente aceita, até que ponto a gente nos permite, né? Nos permitimos vivenciar um luto, vivenciar uma tristeza, vivenciar uma dor, vivenciar uma frustração. Quem sabe você está numa relação em que você não está feliz, você não está se sentindo valorizado, você não está se sentindo amado pelo seu companheiro, pela sua companheira. E quem sabe você viveu muito tempo ali fingindo que nada acontecia, né? Com um sorriso no rosto, fingindo que nada acontecia, fingindo que estava tudo muito bem. Mas chegou um determinado momento que foi aquela gota d'água ali, né? Que extrapolou. O copo se encheu. E é uma situação limite que você vivenciou e você pensou assim, não, basta, eu não quero mais assim. Desse jeito eu não quero mais assim. Isso pra mim. Eu não vou me separar, mas eu vou admitir para mim mesma que isso que eu tô vivendo não me traz felicidade. Eu não vou fingir que tá tudo bem. Eu vou aceitar essa frustração. Vou me deixar exteriorizar que eu não tô bem, né? Vou ser sincero comigo mesma. Ou você seja um homem que está numa relação, né, com a sua esposa, que você está sentindo que não é valorizado, ou vice-versa. Ou com um filho, ou com um pai, ou com uma mãe. Então, quantas vezes a gente se engana numa relação, se engana numa situação, fingindo que tá tudo bem, né? Forçando uma barra, que tá tudo bem, colocando um sorriso no rosto e, na verdade, lá dentro de nós não tá nada bem. Então, que esse vídeo sirva pra gente buscar uma sinceridade nas nossas emoções, né? Nos permitirmos, assim como a palavra do Senhor diz, há tempo do sorriso, há tempo do riso e há tempo do choro. Se você está numa situação difícil na sua vida, que forçação de barra a gente querer pôr um sorriso no rosto quando a gente está passando por um desafio? Será que a gente não está se permitindo? Será que a gente está numa onda aí das aparências, né? A onda de rede social, que tudo é aparência de felicidade? E que a gente não está se permitindo vivenciar um luto, uma perda, uma frustração, em que a gente está anestesiando as nossas emoções, passando por cima do que estamos sentindo. E aqui, de novo, eu não quero ser mal interpretada, não estou fazendo uma apologia a favor aí de uma vida triste, de uma vida de decepção, de uma vida melancólica, né? Uma vida de coitadismo. Ou não tô incentivando que a gente vá gostando tanto aí desse sentimento de autopiedade e que vá virar uma depressão. Não é isso.
mas a gente olhar de frente para a nossa vida, olhar de frente para as nossas emoções, olhar de frente para os nossos sentimentos, olhar de frente para as nossas frustrações, olhar de frente para a fase que estamos vivendo, né? Sermos sinceros com a fase que estamos vivendo. Se estamos vivendo uma fase de tristeza, uma fase de dificuldades, uma fase de frustração, uma fase em que não estamos felizes numa relação, por que a gente vai fingir que tá tudo bem, né? Quem sabe a gente ter essa postura sincera, primeiramente com a gente mesmo, e também exteriorizando para a pessoa ali que é responsável, as pessoas que nos cercam, né, que é responsável por todo um contexto de vida. Quem sabe isso também ajuda a provocar uma mudança, ajuda a fomentar ali aquela dúvida, dizer, ó, alguma coisa não tá bem, vamos ter que reorganizar a dinâmica das coisas, né? Quem sabe num trabalho, quem sabe nas relações ali de trabalho, se você tiver com toda a sabedoria, né? Que eu digo, a gente precisa ter muita sabedoria, não é xingando as pessoas, né? Brigando, mas ser sincero, transparecer que as coisas não estão bem, que desse jeito não tá bem, não tá gostando ali do tipo de relação, do tipo de contrato ali firmado, né, na relação de trabalho ou das relações entre os colegas. E quem sabe isso sirva para as pessoas pensarem, opa, né, alguma coisa não tá legal, vamos modificar a dinâmica, né? Então, e primeiramente, mesmo que isso não sirva para transformar o ambiente externo, eu acredito que isso serve para a gente, dentro de nós, a gente estabelecer os limites do que a gente gosta e do que a gente não gosta, né? Da gente não aceitar as migalhas. Quem sabe você já escutou muitos vídeos aí na internet, eu já me inspirei em muitos vídeos em relação a isso, né? Que a gente não deve aceitar migalhas nas relações, em tudo na nossa vida. E a gente tem que ter muito claro o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Senão a gente vai passando por cima de nós mesmos, né? Passando por cima do nosso amor próprio, passando por cima da nossa vida, né? Então, isso é muito importante. E eu pensei num trecho da Bíblia, no livro de Salmos, porque quando a gente tá, assim, nessa fase, muitas vezes a gente tá nos cacos, né? A gente tá quebrado emocionalmente, né? Seja, às vezes, por uma injustiça que a gente sofre no trabalho, ou alguma relação difícil. Então, a gente precisa buscar a força no lugar certo, porque às vezes a gente mesmo não tem a força, né? A gente não tem a força para enfrentar essa situação, a gente não tem a visão correta. E para isso mesmo a gente precisa buscar a sabedoria de Deus e a força que vem de Deus. E no livro de Salmos, no Salmo 68, no versículo 20, diz assim, né? No versículo 19, vamos começar a ler no 19. Olha só o que o salmista, que Davi fala. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. E aqui eu quero colocar uma ênfase em relação a essa frase. Cada dia suporta as nossas cargas. E é bem isso. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesse vídeo que está se sentindo sobrecarregado, que está numa situação difícil num ambiente de trabalho, ou numa relação na família, alguma situação difícil. E você se identifica muito com o que eu falei, né? Se identifica que tá passando por uma situação e tá fingindo que tá tudo bem, tá percebendo que precisa ser sincero com os seus sentimentos, mas você não tem força para isso, né? Porque a gente, quando passa por esses momentos difíceis, realmente a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente fatigado, a gente sente que não tem força para lidar com a situação. Mas é justamente onde entra essa parte que o salmista, né, Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, ele falou, né?
Deus que cada dia suporta as nossas cargas. Então eu quero te encorajar nesse vídeo, primeiramente, ser sincero com os teus sentimentos. Olha de frente os teus sentimentos. Olha de frente as tuas frustrações. Se permite dizer para Deus, orar e dizer: Senhor, eu não tô bem, não tô legal, não tá bem do jeito que tá a minha vida. Eu não tô feliz nesse trabalho. Tô me sentindo injustiçado nesse trabalho, tô me sentindo sobrecarregado. Senhor, eu não tô bem nessa relação, nesse casamento, não tô me sentindo amado, não tô me sentindo valorizado, não tá bem a minha vida. A gente precisa ser sincero, né, conosco mesmo e até mesmo para Deus, né, falar as coisas para possibilitar uma mudança, né, a gente não aceitar as migalhas que muitas vezes as pessoas nos oferecem, que a gente possa enxergar, né, o amor de Deus na nossa vida, enxergar que Deus tem algo a mais para nós, que a gente possa enxergar na nossa vida, que a gente pode ser sincero diante das situações, né, que Deus não vai ficar frustrado conosco se a gente é sincero e dizer: olha, não tô dando conta, não tô feliz, não tô animado como as coisas estão e não tô dando conta, não tô conseguindo suportar as minhas cargas. E como Davi orou, que a gente possa também falar, reconhecer que a cada dia é Deus quem suporta as nossas cargas e a gente possa depender disso, depender da força que vem de Deus. Se você está passando por algum desafio na sua vida, em qualquer área que seja, não banque o forte. Sim, a gente não pode se desanimar, a gente não pode esmorecer, a gente não pode entrar numa situação aí de vitimismo. A gente tem que cuidar, sim, para não entrar numa depressão, sim, tudo isso. Mas a verdade é que às vezes a gente está sem forças, a gente está totalmente sem forças e a gente precisa admitir, como o salmista admitiu, né? Que Deus é que suporta as nossas cargas. Então que você vá para Deus, que você reconheça que precisa de Deus para suportar as suas cargas, suportar o peso da sua vida, o peso das dificuldades, o peso emocional, o peso das decepções, o peso das frustrações, né? Das expectativas não atendidas, tudo isso que vai gerando um peso tão grande na nossa alma. Eu espero que você tenha se encorajado com esse vídeo, né? Se encorajado a olhar a sua vida com sinceridade, primeiramente. E mais ainda, mais importante, se encorajado a buscar essa força que vem de Deus para carregar e suportar as nossas cargas. E se você gostou desse vídeo, eu te convido também a entregar para mais pessoas, que talvez essa palavra ajude muito, né? Assim como ajudou você. E você se inscreva no canal para você receber aí mais vídeos falando sobre a nossa vida, sobre reflexões bíblicas e nos encorajando, né? Nos fazendo voltar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Abraço e até o próximo vídeo.